mas hoje nós vamos falar principalmente sobre a necessidade de termos amigos que são verdadeiros e amigos que caminham com a gente de maneira amorosa, se é que eu posso dizer. Então, por isso, talvez nessa noite você tenha alguns conflitos aí que ainda não foram resolvidos. Talvez nessa noite você vai ter que resolvê-los. Talvez tenha algum momento aí, algum amigo seu, alguma pessoa da cela, aconteceu alguma coisa. Em nome de Jesus, nessa noite a gente vai acertar todas as nossas picuinhas, amém? Amém mesmo? Amém, então. Amém. Vamos lá, quero que você abra comigo o livro de Efésios, capítulo 14. A gente vai ler capítulo 4, perdão, do versículo 14 ao 15 e do versículo 25 ao 32. Efésios capítulo 4, do versículo 14 ao 15, do versículo 25 ao 32. A gente vai ler alguns versículos aqui. Vamos lá, a Bíblia diz assim, o livro de Efésios fala assim, versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Versículo 25 agora, pulando do 15 para o 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Amém? Antes, trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se, de toda a amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda a maldade. Versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós estamos aqui nessa noite. Muito obrigado porque nós entendemos que realmente a Tua palavra, como a gente sempre ora, ela não volta vazia. Nós cremos que quando lemos as Escrituras, quando nós abrimos a palavra de Deus, somos completamente transformados pelo Teu Espírito. E a nossa oração é que o Senhor faça hoje aqui isso. Assim como o Senhor já vem fazendo desde o tempo do louvor, falando a cada um de nós. Deus, que o Senhor esteja no nosso meio, trabalhando nas nossas vidas, nos levando talvez a pensar sobre os nossos relacionamentos, as nossas amizades, como nós temos construído a vida com os nossos irmãos. Me ajuda a compartilhar da Tua palavra, que não seja um empecilho nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente está trabalhando essa série sobre o resgate da redenção. E a importância da redenção que nós temos em Cristo Jesus tocar todas as áreas das nossas vidas. E uma coisa é certa, o senhorio de Cristo também precisa estar sobre as nossas amizades e a maneira que nós construímos as nossas amizades. Como nós entendemos que mesmo sendo justificados por Cristo Jesus, a gente ainda continua sendo pecador, isso significa que numa comunidade que é a comunidade de Cristo, a igreja, ainda assim você vai encontrar pessoas que têm problemas, pessoas que passam por dificuldades, pessoas que fofocam, que falam, que entram em conflitos. Isso significa que as nossas células mesmo não vão ser perfeitas, a nossa igreja não vai ser perfeita, porque no final, o que nós temos são pessoas imperfeitas fazendo uma igreja, vivendo a igreja. Mas a ideia aqui, o princípio que a gente quer trazer nessa noite, que eu quero traduzir para vocês, ou falar aqui nessa noite, é de como a comunidade de Cristo é essa comunidade que nos dá um entendimento maior de que nós precisamos caminhar em amor e em verdade nos nossos relacionamentos. Esse texto que a gente leu agora de Efésios é um texto que fala sobre muitas coisas, a gente poderia nem ministrar sobre relacionamentos ou amizades. Eu quero focar, eu quero trazer a lente para nós aqui, sempre pensar em termos de relacionamento e como nós temos vivido as nossas amizades, como a gente tem realmente feito os nossos amigos, como a gente tem conduzido, né, de maneira coletiva
as nossas células mesmo, né, a maneira que a gente tem vivido as nossas vidas. Amém? Então eu sei que vai ser um desafio, não vai ser fácil, mas eu creio de todo o meu coração que é da vontade do Senhor que a gente fale sobre isso, sobre amizades aqui. Porque eu sei que, como eu falei antes, como a gente é uma igreja que tem pessoas que são imperfeitas, eu sei que tem conflitos nas células, e é natural isso. Então, por isso eu sinto que é muito importante a gente falar sobre isso. Mas vamos pensar aqui, do versículo 4, versículo 15, né? Perdão, versículo 14 ao versículo 15, entrando aqui, a gente leu do versículo 14 ao 15, e depois do versículo 25 ao versículo 32. Tem muitas coisas que o apóstolo Paulo está abordando aqui. Mas é importante talvez a gente fazer um sumário aí, um breve resumo do que é o livro de Efésios propriamente. Quando você pega o capítulo 3 e o capítulo 4, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo está focando em comunidade, na comunidade cristã, nas comunidades, né? Principalmente na comunidade ali do livro de Efésios, da cidade de Éfeso, né? E ele vai falar nesses dois capítulos, principalmente capítulo 3 e capítulo 4, sobre a importância da unidade e da comunidade de Cristo Jesus, de como em comunidade, né, nós vivemos realmente o reino de Deus. E ele vai falar também sobre que tipo de características nós precisamos ter como uma comunidade de fé. Né, a gente vai perceber também que no versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre os resultados dessa comunidade. É uma comunidade que vive a comunhão, que vive inspirando uns aos outros. E ele vai instruir também essa igreja de Éfeso, falando sobre a importância da igreja, a importância dos irmãos, sobre como nós não podemos viver um evangelho ou precisamos ser maduros em Cristo Jesus. Ele vai falar sobre como a gente precisa deixar de ser infantil e crescer em maturidade e conhecimento de Cristo. E que essa transformação sobrenatural que acontece nos nossos corações, ela vem a partir realmente desse conhecer o caráter de Jesus e viver então esse caráter de Jesus nas nossas vidas, esse transbordar. Então, esse caráter do cristão ele vai citar no versículo 32 que nós lemos, que é um caráter de amor, sabedoria, um caráter que expõe a beleza e o poder de Cristo Jesus, ele é reproduzido em nós. Mas como? Através da comunidade. É muito interessante porque no versículo 22 que nós pulamos, o apóstolo Paulo ele fala o quê? Ele fala assim no versículo 22, a gente não leu, tá? Ele fala assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. O que Paulo está ensinando para nós aqui? Vocês foram salvos. Então vocês precisam se despir desse velho homem, o velho homem carnal que deseja as coisas da carne, que não deseja as coisas do espírito, né? Então, vocês precisam se desfazer disso. E daí ele fala no versículo 24, essa transformação. Se revistam, né, revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Ele vai falar no versículo 24. Então ele fala no versículo 22, a gente precisa se despir desse velho homem, versículo 24, a gente precisa se revestir do novo homem, para que a gente possa se tornar então a imagem de Cristo Jesus, caminhando em maturidade e entendimento de quem Cristo é. Mas o que é mais interessante, como eu falei antes, o livro de Efésios inteiro está trabalhando uma coisa, principalmente, é a principal foco do livro de Efésios, comunidade, amizade, amigos. E Paulo está associando o quê? Que o despir-se do velho homem e o se revestir então desse novo homem acontece com base na comunidade. A transformação que muitas vezes nós queremos, ela não vai acontecer de maneira isolada. Sim, é verdade que nós podemos ler a palavra e somos então transformados pela palavra, mas não é por acaso que Cristo formou, né, ou fundou uma comunidade de cristãos que que amavam a Jesus de todo o coração, que desejavam as mesmas coisas e que caminhavam em aliança, não que eram perfeitos, mas que entendiam que tinham o mesmo propósito de vida, que buscavam então ter as características de Jesus nas suas próprias vidas, mas que caminhavam juntos. E o apóstolo Paulo está falando aqui, olha só, para que vocês sejam revestidos desse novo homem, que é o homem espiritual, né? Que é o homem que caminha debaixo da influência do Espírito. Vocês só vão viver isso se viverem a partir do coletivo, a partir dessa nova família. Uma família que é completamente contracultural. Uma família que está ensinando outros valores, enquanto o mundo lá fora prega coisas completamente contrárias ao Evangelho.
que vai nos ensinar coisas, né? Temos de viver uma vida egoísta para si mesmo, né? Sempre priorizando você. Na comunidade de Cristo, nós somos ensinados a algo completamente o oposto disso. O que é mais lindo, nós aprendemos isso através da palavra, mas nós aprendemos isso também através da vida dos nossos irmãos na fé. Quando eu olho a sua vida, e quando você me olha, nós podemos enxergar Cristo uns nos outros. Não porque nós somos Cristo plenamente, longe disso, mas porque Cristo deseja que nós sejamos lapidados através de nós mesmos, através dos nossos amigos na fé. Ou não é lindo a gente perceber que na célula, o discipulado não acontece simplesmente por causa do líder que fica te encontrando, e ele é quase que o seu psicólogo que fica te escutando, e você vem, e é quase como se fosse, né, um confessionário, vem para confessar pecado. A função do líder não é essa. E nem a função da célula é essa. A função da célula é qual? Nós somos um corpo um pouco menor ali, que representa a Igreja Nova Aliança, e todos juntos queremos o quê? Nos parecer mais com Cristo Jesus. Isso significa que os desafios que o seu irmão na célula tem, você conhece ele. Eu que sou pastor não estou lá, às vezes nem conheço, mas você conhece. E você é as mãos de Cristo naquele lugar. Você pode orar por ele, você pode acompanhar ele, você pode ajudar ele, e ele também te ajuda. E Cristo vai sendo gerado através das nossas células, através dos nossos grupos pequenos, através das nossas amizades. Cristo vai sendo gerado em nós. Esse é o lugar. É um lugar onde nós temos a transformação acontecendo de maneira coletiva. Como eu falei antes, sim, nós somos transformados de maneira isolada, né? Quando nós temos nosso tempo devocional, através das disciplinas espirituais, onde a gente busca a Deus no nosso quarto, nosso tempo sozinho com Cristo. Mas, meu Deus, é muito importante também a gente pensar que de maneira coletiva, também Cristo vai sendo gerado em nós, né? E é por isso que é importante eu te falar nessa noite, né? Isso não é para você que é visitante, que talvez está aqui pela primeira vez, ou está aqui, né, conhecendo a casa, mas essa mudança que nós desejamos que o Evangelho faça através dos nossos irmãos, ela não vem simplesmente de visitarmos a igreja aos domingos, ou visitarmos as nossas células de vez em quando, ou a gente aparecer em alguns eventos que acontecem ao longo do ano, né? Mas ela vem através de uma conexão real que a comunidade promove, onde nós somos realmente transformados pelos irmãos na fé que vivem a mesma coisa que eu estou vivendo. Você percebe isso? Você percebe então como é importante as amizades que nós temos? Porque se as amizades não estão gerando Cristo em mim, então que tipo de amizade é essa? Eu não estou falando que a gente não deve ter amigos que não conhecem a Jesus para a gente poder compartilhar do Evangelho, mas se nós estamos na mesma comunidade e a gente entende que a gente precisa lapidar um ao outro, mas Cristo não está sendo gerado nas nossas amizades, que tipo de amizade é essa? Será que a gente está fazendo igreja de verdade? Ou talvez você não tenha conseguido gerar Cristo no irmão próximo a você porque você quase não vai na célula. Você quase não vem na igreja, você quase não vive o corpo coletivo, você visita de vez em quando. Eu preciso confrontar talvez você, que esse não é a vontade de Deus para a sua vida nem para mim. Porque o Senhor deseja realmente nos conectar com irmãos na fé que vão poder nos amar, onde nós vamos poder também amar uns aos outros, e que Cristo vai ser gerado nas nossas vidas. Amém? No nome de Jesus. E é muito importante porque essa comunidade é uma comunidade onde a redenção de Cristo, que a gente tem falado sobre redenção, ela vai ser gerada em nós através do que Paulo vai falar nesses versículos que nós lemos, através da verdade e através do amor. Repete comigo aqui, vamos fazer um culto e ir na Viva Mais aqui. Fala comigo. Estou zoando, mas o Viva Mais é mais animado, tá? Tem uns idosos aqui no nosso meio. Complicado. Os idosos são mais novos do que muitos de nós aqui, que têm a idade corporal ou óssea, talvez. Se a gente fizer uma análise óssea aí, vai dar que o cara já tem lá pelos 90, talvez, sei lá. Mas repete comigo, verdade e amor. Nós somos uma comunidade que caminha em verdade e em amor. E essa verdade em amor não é simplesmente algo abstrato, mas é algo muito concreto.
A verdade em amor é realmente o poder sobrenatural de Deus que vai nos mudar de maneira coletiva e mudar também de maneira individual cada um de nós. Nós somos convidados a caminhar nesse lugar de verdade em amor, porque o corpo de Cristo, porque o próprio Jesus, o próprio Jesus ele caminhou, né, em graça, em amor, ele caminhou em verdade, em amor, e nós também precisamos caminhar em verdade, em amor. Agora, pensa comigo. Queria que a gente refletisse um pouco, se nós somos uma comunidade, como o apóstolo Paulo vai dizer para nós, que precisamos caminhar em verdade e em amor, pensa que nessa comunidade que deveria caminhar em verdade e amor, o que a mentira faz com cada um de nós? O que acontece quando nós não caminhamos da maneira que Cristo nos chamou para viver? Se nós somos chamados a viver como o apóstolo Paulo falou, em verdade e em amor, a mentira, ela traz divisão, ela nos faz sentir sozinhos, a mentira separa uns aos outros, enquanto a verdade une os nossos corações e nos traz para mais perto do corpo de Cristo. A verdade, então, nos faz encontrar uns aos outros, e o ponto é que é impossível nós vivemos a vida sem verdade, mesmo o mundo lá fora, onde a mentira tem sido cada vez mais algo real, né? Onde as pessoas não têm vivido a verdade, todo mundo no final quer viver relacionamentos que envolvem a verdade, sim? Mesmo lá no mundo onde existe a normalização, por exemplo, né, de traição, tanto do homem ou da mulher dentro dos relacionamentos, dos casamentos, no final, se você perguntar para uma pessoa que não conhece a Jesus, se ela queria que isso acontecesse, ela não ia querer, ela iria querer que o seu casamento ficasse firmado na verdade. Mas o ponto é que nenhuma vida é possível realmente de ser vivida se não envolver a verdade. E eu falo isso por quê? Porque a verdade em amor é algo que incomoda. A gente vai trabalhar é quase que um pêndulo, né? A gente vai trabalhar essas duas coisas. Eu me lembro uma vez que nós lidamos aqui com um namoro, né? E eu lembro de conversar com o pai, porque eu lembro que o rapaz era muito problemático. Eles já não estão mais entre nós, então eu posso falar, já faz um tempo também, então não tem problema. Eu posso contar, já faz um tempo, tá? E não foi minha culpa, porque eu avisei, mas tudo bem. Esse rapaz, ele tinha tido vários problemas na área de moralidade, já tinha tido problemas de se envolver, de traição, e a menina estava extremamente apaixonada, né, apaixonada pelo cara, e eu me lembro de falar para ela assim, olha só, eu preciso te falar a verdade, mas eu preciso te falar em amor. Esse cara não te ama de verdade, você vai ter problemas sérios, você vai casar e não vai dar certo isso aqui, vai passar poucos meses, você vai quebrar a cara, não vai dar certo, não entra nisso, é buraco, você vai entrar nisso, você vai acabar. E eu lembro depois que a gente encontrou os pais, eu lembro de chegar para o pai também e falar para o pai da menina, falou, olha só, não deixe a sua filha casar com ele. Vai dar ruim isso aí. Não vai dar bom, vai dar ruim. Te avisou. O pai não quis também confrontar a filha não quis escutar a gente. O que aconteceu é que passou 6 meses depois, e daí teve uma série de questões que aconteceram, e de traição, e daí o casamento acabou mesmo. E a gente ficou muito triste, a gente tentou ajudar o máximo possível, tentamos resolver várias questões, mas o ponto é que a gente percebe a comunidade de Jesus precisa caminhar na verdade e no amor. A comunidade de Jesus precisa ser uma comunidade que caminha em falar a verdade e em falar e viver nesse lugar de amor. No versículo 15, o apóstolo Paulo vai falar para nós, como a gente está lendo em Efésios capítulo 3, ele fala assim, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Então fique claro para nós, para a gente passar para a próxima parte da palavra. Nós somos uma comunidade que precisa caminhar em verdade e em amor. Mas, como que a verdade e o amor precisam ser ditos no nosso meio? Se somos amigos uns dos outros, inclusive eu como pastor, quando avisei a menina e o pai dela, também fui amigo, né? Quando eu falei para eles. Como que a gente deve fazer isso?
Porque esse é o próximo ponto que a gente precisa pensar. A gente precisa agir de acordo com o que Deus está nos chamando a viver, mas como viver isso, né? Se a gente olhar o livro de Tiago, o livro de Provérbios, também vão falar bastante sobre os princípios de como falar a verdade em amor. Mas eu queria dizer pelo menos 2 princípios práticos do que Paulo nos deixa quando ele fala a respeito dessa verdade em amor sendo ditos. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele fala para nós aqui é que o ato de falar é que quando nós falamos a verdade, nós não somos chamados, nós falamos a verdade para que não haja engano. Quando nós falamos a verdade, é porque nós caminhamos numa comunidade que nunca deseja caminhar em engano. E quando a gente fala em caminhar em engano, eu estou falando porque são ações. Quando a gente fala, a gente precisa viver aquilo que a gente está falando. O apóstolo Paulo ele fala no versículo 14 e 15 que o oposto de falar a verdade em amor é ver essa vida astuta e mentirosa. Quando nós falamos a verdade, nós estamos entendendo que aquela pessoa que está vivendo ali talvez as situações, um amigo seu, uma pessoa próxima a você, quando você fala para ela, você fala aquilo para ela, para que ela possa caminhar num relacionamento, como a gente tem falado, mais próximo de Cristo Jesus. Nós somos chamados a confrontar a mentira com a verdade. Mas, mais uma vez, deixa eu tentar ser um pouquinho mais claro, como que a gente fala a verdade? Como que a gente consegue falar a verdade, trazer a informação correta, não trazer engano, não privar as pessoas da realidade, para que realmente a verdade de Jesus venha sobre nós? Porque muitas vezes a verdade é dita da maneira errada, sim? Eu que estou no casamento há 12 anos sei muito bem o que é isso. Como muitas vezes em conflitos você fala a verdade da maneira errada e o estrago é muito pior do que o que estava acontecendo antes. E eu listei aqui, talvez, alguns tipos de verdades que são verdades que, na verdade, são enganosas. Que elas não geram a verdade no irmão próximo a nós. Mais uma vez, se nós somos a mão de Cristo, nós estamos falando que somos uma comunidade que precisa caminhar em verdade, em amor, e quando nós confrontamos uns aos outros para que eles possam crescer e se tornarem mais a imagem de Jesus, falar a verdade implica em falar do jeito certo. Agora, existem verdades que nós falamos do jeito errado. Eu listei aqui pelo menos eu quero colocar alguns pontos aqui de verdades que na verdade são mentiras. Então, primeiro aqui, verdades que envolvem, eu quero ser bem prático, tá? Verdades que envolvem exageros, como eu falei antes aqui. Tipo, até coloquei aqui. Quando você vem para a pessoa e você vai falar para ela uma coisa que talvez até ela viva, mas você aumenta o que ela está falando, o que ela vive. Então você fala assim, meu bem, você sempre faz isso. Ou você nunca faz isso. E você fala uma coisa para ela que você sabe que talvez ela até tenha uma questão que ela precisa resolver na sua vida, como eu falei, é uma verdade misturada com engano, mas que não vai produzir vida na pessoa, que não vai produzir a realidade na vida dela. E o que é triste, como eu até coloquei aqui, o que é triste é que muitas vezes existe um nível de verdade, mas essa verdade está sendo falada e mais enfurece a pessoa do que realmente produz vida nela. A próxima verdade aqui, o mentirosa, eu até coloquei em questões de mentira, é como se fosse uma inflação na fala, uma mentira que envolve uma inflação na fala. Essa mentira, essa falsa verdade, é uma verdade que a gente fala muito no meio cristão, tá? Então deixa eu ser bem espiritual. O português crentez aqui, nossa, foi uma bênção isso. Sabe quando você chega para uma pessoa e você fala para ela e você exagera bastante o que ela é, o que ela fez, e você fala, nossa, foi uma bênção isso. Ou, foi inacreditável, foi brilhante. E que na verdade não foi bom, não foi nada bom, e você está enganando a pessoa, falando uma falsa verdade, sem produzir vida nela. É uma inflação, né? É uma verdade que envolve um certo nível de inflação. A gente tem também verdades que na verdade são benevolentes, no sentido de trazer mentiras benevolentes. Deixa eu conseguir traduzir melhor isso aqui. Um exemplo, como eu falei daqui, do confronto do pai que eu citei.
Quando a gente não quer falar a verdade para não machucar uma pessoa. Quando a gente não quer falar o que a pessoa precisa ouvir. E a gente deixa de falar, ou a gente fala do jeito errado, e aquela verdade mais interessa a você, a sua vida, quem você é. Você percebe que, como o apóstolo Paulo aqui, ele fala no versículo 15, nós somos uma comunidade que precisa caminhar debaixo de verdade e de amor, e nós somos chamados a falar a verdade. Mas como temos falado a verdade, ou temos falado a verdade? Será que temos falado a verdade? Esse é outro ponto interessante. Se a redenção toca os nossos relacionamentos, toca as nossas amizades, toca a maneira que eu me relaciono com a pessoa, isso implica na maneira que eu vou confrontar um amigo meu, isso implica na maneira que eu vou me envolver com aquele amigo meu, e a maneira que eu vou até confrontar, como a gente está falando aqui. Como que eu vou confrontar? Como que eu vou falar? Como que eu vou conduzir? Está dando para entender? Porque no final, se queremos construir Cristo na vida dos nossos irmãos, na vida das pessoas que estão próximas a nós, nós precisamos entender que tudo passa pela maneira que Cristo faria se estivesse também no nosso lugar. Está dando para entender, pessoal? O versículo 15 aqui do apóstolo Paulo, ele está falando sobre como essa comunidade de Cristo é uma comunidade que caminha debaixo de amor e de verdade. Nós estamos falando sobre essa verdade, a verdade que Cristo nos chamou a viver. E daí nós temos pelo menos aí 2 tipos também poderia falar aqui, de mentira, que muitas vezes nós no corpo de Cristo vivemos também. São discursos que muitas vezes são mentirosos, que são feitos também para enganar. São discursos que, até coloquei aqui, né, o versículo 31, até quero ler aqui o versículo 31 para vocês, de novo, até não coloquei aqui. Mas o versículo 31, o apóstolo Paulo fala assim: livrem-se de toda amargura, de toda indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. O apóstolo Paulo ele fala isso por quê? Porque nós somos uma comunidade que caminha nesse lugar, que foge do engano e que busca de todo o coração, então, falar essa verdade, fugindo da mentira. Fugindo da mentira. Eu queria focar nesses 2 princípios, então, 2 princípios práticos que o apóstolo Paulo fala para nós. Sobre como os atos de fala verdadeiros, como eu falei, não enganam, e como os atos amorosos buscam edificar as nossas vidas. No versículo 29, voltando ali para o texto, ele fala assim que nenhuma palavra que é torpe pode sair das nossas vidas, pode sair da nossa boca, que a gente precisa agir conforme Cristo nos chamou a ver. Ele continua falando assim, mas apenas a que for útil para edificar uns aos outros. E daí a gente pensa o seguinte: se vamos confrontar uns aos outros, e se vamos falar com base na verdade, como eu falei, como nós temos falado? Qual é a razão que nós temos agido? Por que nós temos confrontado uns aos outros? Por que nós temos falado uns aos outros? Qual é a motivação que nós temos vivido os nossos relacionamentos? Será que muitas vezes, quando esses tempos atrás, na verdade, até dando um exemplo aqui, chegou uma líder de célula para falar conosco a respeito de um relacionamento de uma amizade que estava em conflito fazia muito tempo. E eu me lembro que quando ela contou para a gente esse confronto, esse conflito que estava acontecendo, tinha a ver com relação à verdade e mentiras que estavam sendo faladas, e como a verdade que foi dita algumas vezes no meio da amizade, foi dita da maneira errada, foi dita do jeito errado, foi dita pela motivação errada. Perceba então, vamos construir aqui o nosso raciocínio. Se a gente vai produzir Cristo na vida do nosso irmão, se a gente vai falar a verdade para que ele possa crescer a imagem de Jesus, por que eu estou falando o que eu estou falando? Por que eu confronto o meu irmão quando eu quero que ele cresça e se pareça mais com Jesus? Qual é a motivação? Será que muitas vezes eu faço para me impressionar? Para que eu ganhe, para que eu possa ganhar um certo nível de contentamento, autoridade com aquilo que eu estou falando? Será que falando o que eu estou falando para o meu irmão, eu estou fazendo com que essa pessoa se pareça mais com Jesus? Estou levando ele para mais perto de um relacionamento com Cristo? Será que eu estou fazendo do jeito certo? Porque se vamos confrontar as pessoas que estão próximas a nós, precisa ser da maneira que Cristo nos chamou para falar. A pergunta que fica aqui para nós, pessoal, é o seguinte:
Se a gente está na cela e a gente vê um amigo nosso que está caminhando para o buraco, está caminhando para um lugar de se distanciar da fé, se distanciar do Senhor, está caminhando para um lugar de que você sabe que é perdição. A pergunta é: você vai falar com essa pessoa? E se você vai falar com ela, como você vai falar? Ou será que muitas vezes as nossas células não estão crescendo no conhecimento de Cristo, não estão se parecendo mais com Jesus, porque falta a verdade em amor? Falta a gente expor realmente para as pessoas, ou falar realmente coisas que nós deveríamos falar, ou se muitas vezes nós estamos falando como a gente está ministrando aqui nessa noite, estamos falando do jeito errado. Por quê? No final, a verdade precisa prevalecer. Nós não podemos ser uma comunidade que caminha debaixo da mentira. Nós não podemos deixar de falar para as pessoas muitas vezes o que elas estão vivendo e de como elas estão se distanciando de Cristo Jesus. Aí a pergunta que fica: se a obra da cruz, que deve redimir todas as áreas das nossas vidas, se ela está redimindo a área da amizade, como nós temos nos tornado quando nós pensamos nos nossos relacionamentos? Ou como estão os nossos relacionamentos? Como estão as nossas amizades? Eu estava lendo a respeito disso, né, com relação ao crescimento da mentira no mundo de maneira geral, e eu estava lendo que muitos sociólogos dizem que a mentira tem crescido cada vez mais. Eu encontrei inclusive umas pesquisas dizendo o número, assim, a porcentagem de mentira, o número de mentiras que uma pessoa comum assim, no mundo fala ao longo do dia. E, assim, eu acho que é difícil de mensurar isso, então eu não vou nem trazer esse número aqui, mas eu acho que é muito mais do que a gente gostaria de admitir, ou mesmo de medir. A pergunta é, né, o que fica para nós, é possível, será que a gente esteja vivendo com essa falta de verdade? Ou será que a verdade está diminuindo no meio das nossas amizades? E se está diminuindo, talvez, por que está diminuindo? Por que está diminuindo? E por que talvez, e deixa eu falar isso como pastor, por que talvez a mentira tenha crescido no meio de nós? Por que muitas vezes a mentira está crescendo no meio de nós? Eu listei aqui, talvez 3 mentiras que muitas vezes nós como cristãos, de novo, debaixo do pano de fundo aí, do que o apóstolo Paulo falou do versículo 13 ao 15, depois do 25 ao 32, que nós somos uma comunidade que caminha debaixo da verdade e do amor, que nós somos chamados a caminhar na verdade. Mas que muitas vezes nós como cristãos, nós não falamos a verdade porque nós caminhamos debaixo da influência da mentira. E eu listei aqui pelo menos 3 tipos de mentira que muitas vezes nós podemos viver. Mentira talvez para a aprovação. Então, eu minto sobre quem eu sou porque eu quero que você goste de mim, então eu não vou confrontar você, porque eu quero evitar conflito, porque no final eu quero que você não deixe de gostar de mim, então eu não vou falar a verdade. Talvez um líder de célula que deveria pegar e falar e confrontar a vida de um jovem que está na célula, confrontar uma área de pecado, confrontar algo errado que ele sabe, mas ele evita fazer isso porque ele quer continuar sendo aprovado no meio dos jovens ali, no meio das nossas células. Uma outra mentira, outro tipo de mentira, a mentira do poder. Eu minto porque assim eu estou no controle. Eu estou no controle da situação. Eu sei quem eu sou, eu estou dominando, né? Eu evito prestação de conta, eu me sinto no controle e eu me sinto no poder. Eu me sinto no poder. E a gente vive relacionamentos que são influenciados pelo espírito desse mundo. Como a gente falou no início, enquanto a igreja deveria ser uma família contracultural, que não vive a mentira, que vive com base na verdade, nós somos muitas vezes influenciados pelo espírito desse mundo e a gente começa a caminhar nesse lugar de mentira. Os nossos relacionamentos são baseados na mentira, a gente não fala a verdade uns para os outros, a gente evita os conflitos, a gente evita falar, porque os nossos corações muitas vezes estão distantes da vontade de Deus. Agora, qual que é a solução para esse problema dos nossos relacionamentos? Qual que é a solução? Como que redimimos a área das amizades nas nossas vidas?
Como que a gente entende isso? É o amor que o apóstolo Paulo vai falar, que nós precisamos caminhar em amor, em verdade, em amor. O apóstolo Paulo ele fala no versículo 32, eu quero já chamar os músicos para subirem aqui. Os músicos para subirem aqui podem vir. O apóstolo Paulo ele fala no versículo 32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus. Vamos lembrar aqui que o apóstolo Paulo fala para nós aqui desde o início que a gente está lendo. O apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 25, antes de eu falar do versículo 32, vamos falar do versículo 25. Ele fala assim, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Aí ele continua falando sobre as listas, uma série de coisas que a gente não deveria fazer, sobre a maneira torpe que a gente muitas vezes falava. Ele fala no versículo 30, não entristeçam o Espírito de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, livrem-se de toda amargura, indignação e ira. É muito interessante a gente pensar que o corpo de Cristo, quando nós entendemos que falar a verdade, a gente precisa caminhar debaixo desse espírito de amor. Todas as vezes que Jesus, ele confrontou alguém ou ele falou a verdade em amor. E o amor faz toda a diferença na maneira que nós falamos uns com os outros, na maneira que nós construímos o nosso relacionamento. O amor ele vai confrontar as nossas motivações, a razão da gente falar uns com os outros, a maneira de nós construirmos o nosso relacionamento. E daí quando o apóstolo Paulo chega no versículo 32, ele vai usar a expressão perdão. Ele fala no versículo 32, sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês. O apóstolo Paulo, ele vem, depois de falar que nós somos uma comunidade que é baseada na verdade e no amor, ele fala sobre a expressão do perdão, e focando o perdão em Cristo Jesus. Pensa comigo, para você perdoar alguém, para você se envolver nesse relacionamento de verdade, amor que a gente tem falado nas nossas amizades, sempre vai ser, o perdão vai estar dentro desse pacote, né? Agora, para você perdoar alguém, o que precisa estar dentro disso? Você precisa ser honesto, você precisa ser verdadeiro, mas você precisa também viver o amor. Você precisa viver um amor verdadeiro para que realmente o perdão toque tudo no seu ser. Toque tudo em você. Toque nas suas marcas do passado, toque naquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já enfrentou. Os nossos relacionamentos precisam caminhar debaixo dessa aliança, onde o amor e a verdade estão presentes, mas onde também o perdão é um alicerce para que isso realmente possa acontecer. E eu falo isso com muito temor como pastor, porque eu sei de muitas pessoas aqui que viveram conflitos entre amigos aqui dentro, ou mesmo conflitos fora daqui, com pessoas, fora daqui, e é onde o Senhor deseja realmente tratar os nossos corações, derramar o seu amor sobre nós. Nesse lugar de perdão, nós falamos a verdade para nós mesmos e para a pessoa que nos ofendeu. Mas nós também somos levados, por causa do amor de Cristo, a amar a pessoa e também a enterrar esse problema, a enterrar aquilo que nós estamos vivendo. Gente, eu sei que está um pouco complexo, assim, esse assunto não é um assunto fácil de eu falar. Mas perceba, vamos tentar dividir entre as amizades no mundo. Enquanto as amizades no mundo muitas vezes têm como base passar a perna um no outro, ou mesmo você pensar em ser amigo de uma pessoa por causa de algo que ela pode te dar, ou algo que você pode conseguir, ou algo que você pode conquistar. A amizade no reino de Deus não tem nada a ver com isso. A amizade no reino de Deus tem a ver com construir o reino de Deus. E construir o reino de Deus vai envolver, como eu falei, a verdade e o amor. Para quê? Para que Cristo seja formado em nós.
Só que para que Cristo seja formado em nós, vai ser necessário cura nos nossos corações, confronto e muitas vezes dificuldades, dor. Vai ser necessário perdão, vai ser necessário aliança de verdade. Vai ser necessário a gente não perpetuar os conflitos, fofocando, mentindo, falando. Vai ser necessário a gente enterrar problemas passados que nós já vivemos com pessoas, talvez que até já morreram. Ou enterrar problemas que nós temos com pessoas onde o perdão já foi liberado, mas o nosso coração ainda dói. A gente vai precisar enterrar esses problemas para que o conflito não se perpetue. Esse é o ponto. Formar Cristo em nós de maneira coletiva. Quando você tiver a oportunidade de perpetuar um problema de fofoca, de discórdia, de desafiar, onde você já falou o que deve ser falado, mas não vai gerar vida, meu ponto é, não faça isso. Não perpetue o problema, destruindo a reputação de uma pessoa que antes era seu amigo e que agora, porque o problema talvez não foi completamente resolvido, você tem a oportunidade de falar mal. Não faça isso. Não faça isso. Nós não somos chamados a ver esse tipo de coisa. E eu sei que é difícil. Eu sei que não é fácil. E eu sei que nas nossas células existem muitos conflitos de relacionamento, de amizades. E quando eu falo isso, parece que as nossas células são o pior lugar da gente estar, né? Não estou querendo dizer isso. Mas eu sei que é difícil, cara. Caminhar com pessoas imperfeitas, pessoas que falharam com você, pode ser até um líder de célula, pode ser eu como pastor, já falhei e vou falhar muito. Mas meu ponto é, a verdade, a comunidade de Cristo é uma comunidade que é baseada no amor e na verdade, naquilo que é real. E o perdão está aí para isso. Porque no perdão, como eu já falei antes, nós somos completamente honestos, mas nós somos também completamente amorosos. No verdadeiro perdão, nós vivemos isso, como o apóstolo Paulo ele falou. Mas o apóstolo Paulo ele também fala, ele estabelece o perdão debaixo da obra da cruz. Ele linka o perdão que nós precisamos viver de maneira coletiva com o perdão que nós temos em Cristo Jesus. Ele fala mais uma vez no versículo 32, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aí Paulo, depois de falar, olha só, vocês são uma comunidade que só vai poder ser transformada se vocês viverem juntos, não de maneira isolada. E nessa união do corpo vai precisar ser necessário a verdade e o amor ser estabelecido como fundação. E ele fala, o perdão vai precisar ser algo real, sempre se lembrando do que Cristo fez por vocês. Perdoe como Cristo te perdoou. Olhe para o que Jesus fez. Jesus nos perdoou. E vamos pensar nisso. Por que Jesus foi para a cruz? Por que Jesus foi para a cruz? Jesus foi para a cruz porque ele estava comprometido com o quê? Com a verdade, porque ele era todo santo. E a justiça precisava ser feita. E ela foi feita na pessoa de Cristo Jesus. Jesus na cruz representava a maior verdade de Deus. A humanidade está perdida sem Deus. Mas ele também foi movido por compaixão. Jesus não teve dó. Porque a dó é você tem dó de uma pessoa, você vê algo, mas você não é movido a uma ação, você não é movido a fazer algo. Jesus teve compaixão, e a compaixão te leva a viver algo, a fazer algo. Jesus, ele vendo toda a maldade, ele se comprometeu com a verdade do que o mundo estava vivendo, a perdição do mundo, e ele se entregou em amor. E ele sabia o que ele tinha pago naquele momento. Na cruz, a verdade foi expressa e o amor também foi expressa. Nessa noite, eu sei que, mais uma vez, essa palavra foi um pouco complexa, mas talvez você conheça alguém, você tem um relacionamento quebrado com alguém, uma amizade, falando até de alguém dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, que te machucou muito. Talvez uma ferida que dói,
Talvez algum relacionamento que foi quebrado, que até hoje você, sei lá, um amigo, um familiar. Nessa noite, Jesus deseja derramar do seu amor sobre você. E Ele deseja que a redenção toque até mesmo essa área, para que realmente seja acertada. E é possível acertar. Por quê? Porque o maior rompimento de relacionamento na história aconteceu não na sua vida ou na minha, mas na vida de Jesus. Quando Ele clamou, Ele falou para Deus: Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Naquele momento na cruz, quando Jesus foi crucificado e Ele falou para Deus: Deus, Pai, por que você me abandonou? Era o momento onde houve essa ruptura de relacionamento, esse rompimento na cruz. Jesus sofreu o abandono naquele momento, para que você e eu fôssemos perdoados completamente, para que nós pudéssemos ser uma comunidade que vive na verdade e no amor. E como eu falei, Jesus, Ele era cheio de verdade. Cheio de verdade. Tanto que em João capítulo 18, quando Pilatos chega para Jesus e ele pergunta: você é o rei dos judeus? Ele não fala: não, eu sou o rei dos corações. Ele fala, sim, eu sou o rei dos judeus. Sou o rei. E eu vim para testemunhar dessa verdade. Depois ele foi morto. E Jesus foi morto não como um testemunho para que a gente possa falar a verdade, mas ele foi morto para que a gente possa viver essa verdade em amor. E depois que Ele morreu, o seu poder invade as nossas vidas e transforma os nossos corações para que a gente possa estabelecer essa comunidade que vive alicerçada no amor e na verdade. No amor e na verdade. Quanto mais uma vez, nós não somos uma comunidade que é baseada na mentira. As pessoas lá fora, elas não vivem o amor e a verdade. Ou elas falam a verdade da maneira errada, ou elas comprometem a verdade com um falso amor. Porque o verdadeiro amor, ele vai falar a verdade. Em Jesus nós temos essas duas coisas. E o perdão invadindo as nossas vidas. É quando a mentira perde o controle. É quando a fofoca perde o controle. É quando o falso testemunho perde o controle. É quando as nossas comunidades quando eu falo as nossas células, os nossos grupos pequenos, a nossa vida com os nossos irmãos pode realmente florescer. Eu faço essa pergunta mais uma vez. O poder da cruz, a redenção de Cristo Jesus tem tocado os seus relacionamentos? Como você tem vivido as suas amizades? Será que você tem baseado as suas amizades com base na verdade, com base no amor, com base no perdão que nós temos em Jesus? Ou a gente tem vivido a nossa comunidade com base em relacionamentos descartáveis? Ou com base em interesse? Ou com base, sei lá, no que eu quero? Eu creio que o Senhor deseja, mais uma vez, tocar de maneira redentiva, até mesmo a maneira que nós temos construído a nossa vida entre amigos. Quais são os seus amigos? Você tem edificado a vida dos seus irmãos na fé realmente a se parecerem mais com Jesus ou não? Porque a vontade de Deus é que a gente possa ser instrumento dele, para que realmente Jesus seja formado nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Feche seus olhos agora.